Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Miriam. Vamos lá, pessoal, passar um pouquinho sobre lancha compartilhada, né? Aqui em cima? A gente tem como parceiro principal a própria Fokker, foi onde a gente comprou o nosso primeiro barco. A gente vai mostrar aqui um pouquinho de como funciona o sistema, quais são as diferenças de você ter uma lancha propriedade única e também, né, as diferenças quando a gente fala de uma lancha compartilhada. Bom, como é que funciona a questão do sistema de cotas? A gente dividiu aqui em 3 capítulos, quando a gente fala de agendamento, né? Então, fiz a aquisição da minha cota. Como é que funciona para eu utilizar ela no dia a dia? Eu tenho direito a fazer 3 agendamentos, então eu consigo fazer 3 agendamentos simultaneamente. Usei a lancha, usei o jet ski. Em 24 horas ele libera fazer um novo agendamento. Tá? Então aqui você vai ter um custo muito mais otimizado, né? Ao invés de você fazer uma aquisição sozinho, você faz a aquisição junto com um grupo de cotistas e aí você tem direito a fazer a utilização da embarcação. Então, basicamente, a questão de agendamento, ela funciona dessa forma, né? Então, você consegue fazer agendamento de 3 datas ao mesmo tempo. Usou, 24 horas depois ele libera uma nova agenda. A questão de custos, e custos fixos e variáveis. Quais custos vocês vão ter? Basicamente, a aquisição da cota. Depois que você adquiriu a cota, você tem um custo fixo de taxa de administração, que tem uma série de serviços que já estão considerados dentro dela. E aqui você tem os custos variáveis. Então, a embarcação sempre ela vai sair abastecida, limpa, com o marinheiro. Quando você retorna, a embarcação vai estar sem combustível, suja, e aí a gente vai cuidar disso. Então, a gente limpa a embarcação, abastece e prepara ela para o próximo uso. Tá? Então, aqui tem os custos variáveis, né? Então, combustível de acordo com o uso. Outro item que é muito explorado e muito questionado é a questão da manutenção. Então, poxa, quanto custa para eu fazer a manutenção de uma embarcação sozinho? Quanto que custa eu fazer essa manutenção no sistema de compartilhado? A gente acabou de fazer a manutenção agora de uma Fokker 33, 2 motores, 250 com modo eletrônico, 2 Mercury Cruise, não Volvo, né? 2 Mercury Cruise, mas a gente vai ver daqui a pouco o pessoal da Volvo explicando isso aqui também. Principalmente a questão ali das muflas, né? O sistema de refrigeração, onde pegou, a gente gastou R$46 mil para fazer a revisão da embarcação, né? Então, você imagina se esse barco fosse só seu, você tem que gastar R$46 mil para fazer essa manutenção. Nos cotistas, ele é dividido proporcional ao uso deles. Tá? Lançamento, a gente não faz nenhum tipo de cobrança, né? Então, aqui é o lançamento da embarcação na água, retirada, adoçamento, lavagem e preparação para o próximo cotista. Isso daí já faz parte do escopo e já está dentro do valor que é pago na taxa de administração mensal. Quando a gente entra na linha de marinheiro, mesmo que eu tenha RAS, motonauta ou mestre, dependente da categoria, as 10 primeiras, 12 primeiras saídas, geralmente é feita junto com o marinheiro nosso. Até para a gente conseguir capacitar aquela pessoa que está comprando a cota a conhecer o equipamento, conhecer o mar e preservar a sua vida dos convidados e a própria embarcação, que é uma embarcação compartilhada. Tá? Então, assim, a gente usa marinheiros nossos para fazer essa parte de homologação ali do cotista novo que acabou de comprar a embarcação. Né? Tem cotista que tem uma raiz amadora, até mestre, só que ele nunca navegou no mar, né? Então só navegou em represa. Então é totalmente diferente, né? Na represa, eu escolho o dia que eu vou sair, pego e saio. Aqui não, né? Eu escolho o dia, eu dependo de um monte de outras coisas conspirar a favor para eu poder sair. Né? Então, geralmente, a gente coloca um marinheiro nosso para fazer esse atendimento e cuidar da embarcação. Boa parte dos nossos clientes, a gente tem alguns aqui já, eles preferem sair com o marinheiro, porque eles falam assim, poxa, eu quero ir para Ubatuba, eu quero ir para Ilhabela. A preocupação dele é comer churrasco, beber cerveja, se alimentar, curtir com os amigos e não se preocupar com mais nada. Né? Então, o marinheiro ele é uma figura muito importante aqui para garantir até a segurança da navegação. Por fim, a gente fala ali da questão do seguro. Então, o seguro da embarcação. A embarcação dessa custa na casa de R$23 mil por ano de seguro. Também ele é rateado proporcional de acordo com a cota de cada um. Então, ela vai pagar 10% aqui do seguro de uma embarcação dessa, ao invés de pagar tudo isso sozinho. Então, o sistema de compartilhamento, ele vem, de fato, para pessoas que já tiveram um barco e não querem aquela dor de cabeça que tem que fazer toda aquela gestão, cuidar, e sempre que vai usar o barco, chega lá, não tem bateria, alguma coisa não funciona. Então, esse barco está em constante utilização. Né? Então, ela vem para esse tipo de cliente. E vários dos nossos clientes, boa parte deles, vamos dizer 100%, eles têm condição total de comprar uma embarcação sozinha. Só que eles não querem. Eles querem chegar, usar e ir embora. Então, ela vem para resolver essa questão aí do acesso a mais pessoas e zero de preocupação em questão da utilização e manutenção.
Bom, fazendo a aquisição de uma cota com a gente, você vai ter aí uma aquisição na casa de 15% do custo total de uma embarcação. Ao invés de eu ir lá e fazer a compra, pagar R$900 sozinho, você vai pagar uma fração. A gente tem aqui alguns, depois que eu vou mostrar aqui, alguns que já estão disponíveis para venda. Então, hoje a gente tem uma Fokker 333 Gran Turismo que custa na casa de 900 mil a 1 milhão. Uma cota dela está na casa de 130 mil reais. Então, com 130 mil reais hoje, você não compra um jet ski zero, dependendo do modelo. Então, é algo que se torna bem acessível e bem interessante. A questão aqui das preocupações, como eu comentei anteriormente no início da apresentação. A minha preocupação é chegar e navegar. Então, eu não preciso me preocupar com limpeza, com manutenção, com seguro, com abastecimento e nada relacionado à questão de logística. Chego, pego o barco limpo, preparado, saio, navego, retorno, devolvo o barco sujo, sem combustível, a gente apura, apresenta os custos da pessoa e próximo. Tá? Simples assim. E tudo isso daqui a gente consegue fazer a gestão via aplicativo. Então, a embarcação ela tem controle, ela tem rastreador para facilitar a segurança e tudo mais. E todo o sistema de agendamento financeiro e todo o relacionamento com a gente é feito tudo através de um aplicativo. Se porventura eu tenho uma embarcação e quero levar ela para o mundo do compartilhado, hoje eu não utilizo tanto, a gente também tem esse serviço. Então, poxa, eu comprei uma Fokker 366, uso uma vez a cada 3 meses. Que nem eu tenho um colega aqui que foi embora, comprou uma NX50, poxa, eu uso uma vez a cada 2 meses. Será que faz sentido eu ter esse custo? Pagar 4, 5 milhões e usar 2, 3 vezes ao ano, entendeu? Então, assim, é algo que vem para também colaborar com quem tem embarcação própria e quer partir do processo de locação. Então, ele vai ser cotista do próprio barco dele, só que ele não vai ter todo aquele custo sozinho. Ele recupera o investimento, boa parte do investimento que ele fez. Por fim, eu trouxe algumas embarcações que a gente tem disponível aqui hoje. A própria Fokker Gran Turismo 333, que é o nosso xodó, a nossa primeira embarcação comprada aqui quando a gente abriu a empresa. Então, assim, é um barco maravilhoso, dispensa apresentações, a gente tem algumas aqui. É um estaleiro de sucesso, entregou aí mais de 19 mil embarcações, então acho que a gente não precisa explicar muito em relação a isso. Mas, assim, repassando o que eu falei com vocês, é um barco que custa na casa de R$1 milhão. A gente vai estar conseguindo fazer a aquisição dela por uma faixa de 130 mil reais. Então, com 130 mil reais, que embarcação que você consegue comprar hoje, usada? De quantos pés? Versus o que essa daqui vai entregar para você. Então, uma embarcação, de fato, totalmente diferente em relação a uma embarcação que eu conseguiria comprar com esse valor se fosse comprar sozinho. Tá? E também tem alguns jet skis aqui, tá, pessoal? Então, assim, aí a gente tem vários outros produtos a partir de 19 pés até 36 pés em relação às lanchas. Jet skis também, a partir de 170 HP, a partir do GTI 170 até um RX-TX aí, 300 cavalos. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Em relação a essa questão de cota, tentei ser breve aqui para compartilhar com os colegas aí, o próximo que vai vir aqui explicar. Mas é isso, aqui está o nosso contato, tanto o Instagram quanto o WhatsApp. Caso vocês queiram entrar em contato, conhecer um pouquinho, fazer um teste de mar com a gente, conhecer as embarcações, a gente está à disposição. Certo? Obrigado.